tarde, pessoal. Obrigado aqui a participação de todos. Antes da gente iniciar, eu queria só uma confirmação se está todo mundo conseguindo ouvir direitinho, conseguindo enxergar e ouvir, para que a gente possa começar sabendo que está tudo funcionando direitinho. Se vocês puderem só mandar um ok aqui no perguntas e respostas. Perfeito. Bom, pessoal, vamos lá. Como o Jorge falou, meu nome é Vitor, sou System Engineer aqui da Playmac Solution. Hoje nós vamos falar um pouco da solução de videoconferência, um pouco da aplicabilidade da solução em diferentes ambientes. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, mandem bastante pergunta. Vou disponibilizar o meu e-mail ao final do webinar para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam encaminhar. Tá? Então vamos começar, para não tomar muito tempo de vocês. Vamos começar o nosso webinar. E agora nós vamos começar falando um pouco da solução de videoconferência como um todo. Os benefícios da solução de videoconferência para a sua organização como um todo. Tá? Então vamos lá. Bom, falando, como eu já disse, da videoconferência como um todo, o primeiro benefício que vem à nossa mente é o aumento da eficiência e produtividade. Tá? Por que aumenta a eficiência e a produtividade quando você utiliza uma solução de videoconferência? Bom, primeiro é porque reduz consideravelmente, na verdade você tem muito mais tempo para resolver certas situações que você não teria se você não tivesse uma solução de videoconferência. Por exemplo, se eu preciso fazer uma reunião em outra cidade, eu vou perder pelo menos 2 dias ou um dia completo desse trânsito de viagem, reunião, até a volta à minha cidade. Certo? Com isso eu já perdi pelo menos 1, 2, às vezes 3, 4 dias para resolver assuntos que eu poderia resolver tranquilamente em uma chamada de videoconferência. Certo? E com isso eu aumento significativamente a minha produtividade. Porque com isso eu vou ter muito mais tempo para resolver outras situações que não aquela que já foi resolvida, que eu não teria se eu não tivesse uma solução de videoconferência, pois eu estaria em trânsito para fazer esse processo. Certo? O segundo ponto seria acelerar a tomada de decisão, que está diretamente ligado ao aumento da eficiência e produtividade. Se eu tenho mais tempo para concentrar na minha empresa. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que o slide não está aparecendo para vocês. Acho que agora. Continuando. A gente tem uma aceleração da tomada de decisão dos gestores da empresa ou de quem quer que seja, porque eu vou ter muito mais tempo livre, entre aspas, né? Muito mais tempo para tratar diversos assuntos do que eu teria se eu não tivesse uma solução de videoconferência. Vocês há de convir comigo que eu ter tempo dentro da minha organização me dá um leque de possibilidades para resolver situações do que se eu estiver em trânsito, do que se eu estiver num avião, do que se eu estiver num carro, do que se eu estiver num ônibus. Tá? Então, com certeza, com o aumento da produtividade e eficiência, a gente tem uma tomada de decisão muito mais rápida por parte dos gestores. Certo? E com isso, reduz também significativamente o custo de viagens. Certo? Você pensar aí o quanto você gasta mensalmente com viagens e você reduzisse isso em pelo menos 50%, você consegue ter um aumento da sua produtividade e redução de custos assim de uma maneira inigualável. Tá? Porque se você imaginar, a gente aqui na Playmac nós já tivemos clientes que gastavam em média R$1 milhão por mês em viagens, comprou a solução de videoconferência e só com a redução de custos que eles tiveram com viagens, a solução se pagou em 3 meses. Certo? Então, assim, claro que muda muito de organização para organização, mas a redução de custos quando você implementa uma solução de videoconferência, ela é bastante significativa, de pelo menos aí 50% do que você gasta normalmente com viagens. Certo?
O outro ponto é a redução dos custos com treinamentos. Certo? Por que que reduz os custos com treinamento? Se você imaginar uma empresa ou uma organização, até mesmo uma universidade, um órgão público que tem várias filiais pelo Brasil e você precisa ministrar um treinamento. Então eu não preciso deslocar uma pessoa a cada cidade para ministrar esse treinamento. Eu posso, sem precisar que a pessoa saia do seu local, ministre um treinamento para diversas pessoas em diversas localidades, sem precisar gastar com avião, sem precisar gastar com hospedagem, sem precisar gastar com alimentação e tudo mais. Tudo isso através da ferramenta de videoconferência. Como, por exemplo, aqui na Playmac, a gente tem filiais aí em diversos estados, filiais em representantes. Quando eu, Vitor, preciso ministrar um treinamento para a minha equipe, eu não preciso me deslocar de lugar nenhum. Muitas vezes eu não saio nem da minha mesa, eu utilizo um equipamento de videoconferência na minha mesa e por diversas situações eu não saio nem da minha mesa, ministro um treinamento para toda a minha equipe e não gastei nenhum centavo, a empresa não desembolsou nenhum centavo para que eu ministrasse esse treinamento remotamente para toda a minha equipe. Tá? Então esses são os principais benefícios que a solução de videoconferência traz para a sua organização, que é importante você visualizar isso no seu dia a dia. Eu sempre falo isso quando a gente está falando da solução de videoconferência. É muito importante que o que eu estou falando aqui, vocês visualizem dentro da organização de vocês. Seja uma universidade, seja um órgão do governo, seja uma empresa privada, enfim. É importante que vocês visualizem tudo isso na organização de vocês. Vamos seguir em frente. Bom, o local de trabalho do futuro começa agora. Tá? Por que que a gente costuma falar isso? Que o local de trabalho do futuro começa agora? Porque as pessoas estão começando a descobrir o quão eficiente é a ferramenta da videoconferência. O quão meu dia, quanto as minhas tarefas se tornam mais eficientes quando eu tenho uma ferramenta de videoconferência na minha organização. Eu poder fazer uma reunião na minha casa, eu poder fazer uma reunião em trânsito, ou só o fato de eu não precisar viajar para fazer uma reunião, um treinamento, ou o que seja. Ou seja, cada vez mais a ferramenta de videoconferência vai ganhar espaço no nosso dia a dia e cada vez mais ela vai ser utilizada porque ela funciona e está comprovado com diversas empresas no nosso país, empresas e órgãos públicos que utilizam sistemas de videoconferência. A gente trabalha nesse ramo de videoconferência já há um bom tempo e eu visito bastante cliente e eu vejo como é eficiente uma empresa privada que tem um sistema de videoconferência em cada filial e não precisa, uma vez por semana, nas reuniões com todos os gestores, que tenham viagens. Ninguém precisa viajar, todo mundo senta ali na sua mesa, no seu computador, com as suas informações e consegue fazer uma chamada de videoconferência, compartilhando suas planilhas, suas apresentações, os seus vídeos, seus resultados, tá? Tudo sem sair do seu local, seja num terminal de videoconferência, seja a partir do seu computador, seja a partir do seu tablet ou celular, tá? Então, o futuro é esse, o futuro é você conseguir ter muito mais eficiência nas suas atividades, sem precisar gastar bastante dinheiro, que é o que acontece em muitas empresas e órgãos, e sem precisar ter toda essa questão de trânsito, de viagens, que por muitas vezes você já chega, quando você viaja, você já chega numa reunião cansado, não tem a mesma produtividade. É bem diferente quando você faz isso sentado na sua cadeira, dentro da sua empresa, beleza? Então, esse é o futuro das comunicações unificadas, que nós chamamos, que seriam a parte de videoconferência, audioconferência. É cada vez mais proporcionar para o usuário uma experiência cada vez melhor, certo? Que é justamente você conseguir sentar na sua cadeira e fazer uma chamada de videoconferência sem esforço nenhum, como se realmente você estivesse frente a frente com a pessoa que está do outro lado. Beleza? E aí, a videoconferência ajuda as pessoas a superarem as distâncias. Vem exatamente no ponto que eu falei, de você usar diversos dispositivos para fazer uma chamada, de você reduzir os seus deslocamentos, e tudo isso através da ferramenta de videoconferência.
Nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês, só para exemplificar o que eu estou falando, vocês vão ver uma pessoa dentro do estoque dela, utilizando um tablet para fazer uma reunião. Ou seja, se ele precisar conferir qualquer coisa no estoque dele, ele está lá dentro, utilizando um tablet com o chefe dele ou com qualquer outra pessoa da equipe dele, realizando uma chamada de videoconferência. Realizando uma chamada de videoconferência dentro do local. Então, se ele precisar se deslocar para algum lugar do estoque, para mostrar alguma parte do estoque que seja para a pessoa que ele está fazendo a reunião, basta que ele vire o tablet, mostre, enfim. É mais uma possibilidade que eu tenho dentro dessa ferramenta tão poderosa que a gente tem hoje em dia, que é a de videoconferência. Vamos seguir em frente. E aí, deixa eu só atualizar o slide. E aí eu venho no ponto da fabricante que a gente trabalha. Aqui na Playmac, nós trabalhamos com a Polycom, que é o fabricante líder no mercado de videoconferência, líder desse segmento, certo? Que fornece aí amplas possibilidades de instalação, integração e experiência do usuário que utiliza essa solução. Tá? Ao longo desse webinar, eu vou mostrar para vocês alguns dispositivos que nós trabalhamos para diferentes tipos de ambientes, para que vocês possam ver como é simples e fácil você implementar isso na sua organização e ter uma continuidade, tá? E ter uma utilização. Porque se você implementa uma solução de videoconferência na sua organização e não utiliza, a solução perde totalmente o sentido. Perde totalmente o sentido se você não tem semanalmente, diariamente, as pessoas utilizando e com isso proporcionando redução de custos à sua organização. E não só isso, todos aqueles pontos que eu já comentei. Produtividade, eficiência, enfim. Certo? Então, a Polycom fornece a melhor experiência para o usuário, como vocês vão ver ao longo do webinar. A gente tem, com a Polycom, uma ampla possibilidade de interoperabilidade e integração, certo? A Polycom é o único fabricante de videoconferência que possui integração nativa com sistemas Microsoft, certo? Esse é um ponto muito importante. Nós já fizemos o webinar sobre essa integração Polycom-Microsoft, mas só para deixar claro, é o único fabricante que tem sistemas desenvolvidos, customizados para funcionar com Skype for Business e Microsoft Link. Ou seja, protege o investimento da sua empresa. Eu tenho implementado na minha organização o Microsoft Link ou o Skype for Business, mas eu preciso de algo mais profissional. Preciso colocar um terminal com uma câmera de melhor resolução na minha sala para que o meu diretor, o meu presidente, possa fazer as chamadas. Enfim, você consegue isso e consegue integrar com todo o seu sistema Skype for Business no Microsoft Link. Certo? Então esse é um ponto muito importante que é interessante que nós deixamos claro para todos vocês. E a forma de como nós fornecemos esse serviço. Tá? Eu ainda vou detalhar isso para vocês um pouco mais ao longo do nosso webinar, mas a gente tem diferentes formas de fornecer a solução de videoconferência para o nosso cliente, seja através de uma compra do cliente, seja através de uma locação em loco, onde a gente vai levar lá os equipamentos para o cliente utilizar, ou locação na nuvem. Eu tenho meu sistema de videoconferência, mas eu preciso fazer uma chamada com outras 4 localidades simultaneamente. A Playmac consegue te fornecer uma sala virtual alocada para que você possa fazer essa chamada. Enfim, a gente tem aí diferentes possibilidades para serem utilizadas. Tá bom? A gente vai detalhar isso um pouco mais ao longo da apresentação. Vamos seguir em frente. E aí, falando um pouco, deixa eu mudar aqui o slide, falando um pouco sobre o poder da videoconferência, é importante deixar claro tudo que a videoconferência pode fornecer
para o seu usuário, para a sua organização. Um ponto que eu sempre começo falando dele, porque eu vivencio isso aqui na Playmac, que é o aumento do engajamento entre os funcionários. Tá? Aqui todos os nossos representantes ao redor do país fazem reuniões diárias com a gente através de videoconferência. Isso, como já acontece há um tempo, nós aqui na Playmac a gente parece que está junto todo dia. A gente já fala com o pessoal de Brasília, de Salvador na Bahia, enfim, de diversas cidades, como se trabalhássemos juntos pessoalmente todo dia. E o engajamento entre os funcionários se torna muito maior, realmente aumenta demais a produtividade com esse engajamento entre os funcionários. Tá? Que aí já vem no próximo ponto, que é aprofundar os relacionamentos. Tá? Não fique aquela coisa mecânica. Como eu disse, e isso tudo é por conta da experiência do usuário. A gente usa uma solução que fornece a melhor experiência possível para o usuário. Como eu disse para vocês, para fazer reuniões, treinamentos, eu, Vitor, não preciso sair nem da minha mesa. Onde eu estou sentado, faço uma chamada para conversar com algum representante em Brasília, algum representante nosso em Salvador, em Vitória do Espírito Santo, enfim. A gente tem esse leque de possibilidades sempre usando a solução de videoconferência. Tudo isso para atender às necessidades, reduzindo custos e aumentando a produtividade da nossa equipe. E aí, diante de tudo isso que eu explanei para vocês, deixa eu atualizar aqui. Diante de tudo isso que eu explanei para vocês, aí eu pergunto, quais os benefícios e flexibilidades das soluções que você precisa? Eu preciso de uma solução que o meu usuário não tenha problemas, porque é sempre aquele desafio de quem trabalha com TI. Eu vou implementar uma solução de videoconferência aqui nesse ambiente, mas o meu diretor vai precisar ficar chamando a equipe de TI toda hora. Esse é o grande ponto. A experiência do usuário, é o seu diretor conseguir sentar na cadeira e fazer uma chamada como se realmente estivesse frente a frente com a pessoa que está do outro lado. Certo? Então, diminuir a dependência da equipe de TI é um outro ponto que a gente busca muito e cada vez mais as soluções estão sendo desenvolvidas para que isso aconteça. Tá? Hoje em dia é muito simples o funcionamento dos sistemas para que você diminua realmente essa dependência. Tá? Então, mais uma vez eu pergunto, peço que a partir desse momento eu vou falar dos dispositivos que nós temos aí para cada ambiente. Peço que à medida que eu vá falando deles, vocês visualizem cada um desses dispositivos no ambiente de vocês, na organização de vocês. Certo? Como que isso vai ajudar no meu dia a dia? Será que se eu implementasse isso em todas as minhas filiais, vai ser relevante? Eu vou reduzir custos? Eu vou aumentar minha produtividade? Tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre os dispositivos de videoconferência. Nós vamos começar falando das soluções para salas de pequeno e médio porte, certo? Que eu separei esses 3 dispositivos para que vocês conheçam. Aqueles que ainda não conhecem, tá? Que seria o Real Presence Trio, o Real Presence Debut e o Real Presence Group, certo? No caso, a gente vai falar da linha Group 310, ok? Então, esses são os 3 dispositivos que eu separei para falar em relação às soluções de pequeno e médio porte, tá? Só para exemplificar o que isso quer dizer. Seriam realmente salas de tamanho pequeno ou médio, salas ali para 3, 5 pessoas, 10 pessoas, tá? Às vezes até um pouco mais, mas o indicado desses dispositivos que nós vamos falar seriam para salas até 5, 6, 7 pessoas, tá bom? Então vamos começar falando desses dispositivos para ambientes menores, certo? Como eu já disse, são salas que suportam entre 3 e 6 pessoas, tá? São salas que geralmente não são desenvolvidas para videoconferência. Tá? O que a gente vê acontecer muito eu tenho uma salinha de reunião ali que a gente pode usar ela para videoconferência. Talvez não seja o cenário ideal. Claro que o cenário ideal de uma sala de videoconferência é você fazer uma montagem dessa sala para que ela receba a videoconferência.
iluminação, a acústica, enfim. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, pensando nisso também, esses dispositivos foram desenvolvidos dessa forma, que eu vou comentar aqui com vocês, justamente para que a gente consiga atender a esse mercado também. As salas que não são desenvolvidas para videoconferência. Tá? São desenvolvidos também para salas que possuem pouca ou nenhuma tecnologia, certo? Que recebem pouquíssima atenção da TI, que geralmente é aquela salinha de reunião, que fica ali com no máximo um televisor e uma mesinha para os usuários sentarem e terem reunião, certo? Como eu disse, entre 3 e 6 pessoas. E o primeiro dispositivo que nós vamos falar vai ser o Real Presence Group 310, certo? Esse dispositivo, ele é um dispositivo de videoconferência profissional, voltado para salas, como eu já disse, né? Pequeno e médio porte, que possui várias opções de câmera, certo? Dependendo do meu ambiente, eu posso escolher alguns tipos de câmera. Por exemplo, essa câmera que vocês estão vendo no slide, ela é uma câmera realmente para ambientes bem pequenos, porque ela é uma câmera fixa com apenas 2x de zoom, certo? Ou seja, eu não consigo movimentar, eu só consigo dar zoom 2 vezes, certo? Então, assim, se eu tiver uma sala, um ambiente com 15 pessoas, eu vou colocar uma câmera fixa com 2x de zoom? Não vou colocar. Então, para isso, a gente tem outros modelos de câmeras, certo? Que seriam as câmeras com movimentações horizontais e verticais e zoom de até 10x, certo? Ou seja, eu consigo dar zoom 10 vezes. Aí realmente seria para ambientes um pouco maior. Tenho também algumas opções de controle do meu dispositivo. Tá? A gente que trabalha mais aí na parte da TI, a gente visualiza que por muitas vezes os usuários têm dificuldade na hora de utilizar o equipamento. Qual que seriam essas dificuldades? O usuário tem uma dificuldade na hora de digitar o endereço IP utilizando o controle remoto. O usuário tem dificuldade de movimentar a câmera utilizando o controle remoto. Então, para isso, foram desenvolvidas algumas tecnologias. Tá? A primeira delas seria o Real Presence Touch, eu ainda vou falar um pouco mais dele ao longo da apresentação, que é um dispositivo touchscreen que eu deixo no meio da minha mesa e com ele eu consigo controlar o meu equipamento de videoconferência através de uma interface super amigável e fácil para o usuário. Mais uma vez, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é eu não precisar estar toda hora chamando a minha equipe técnica para me ajudar. Eu tenho a autonomia de sentar à minha mesa e fazer uma reunião. Certo? O outro ponto seria uma tecnologia desenvolvida pela Polycom e patenteada pela Polycom, que chama Concert. Certo? O que seria a tecnologia Concert? Seria uma tecnologia que eu implemento no meu celular, certo? E faço o emparelhamento do meu celular com o meu dispositivo de videoconferência. Então eu consigo fazer qualquer controle do meu dispositivo através do meu celular. Olha como isso é fantástico. Eu não preciso de controle remoto. Utilizando o meu dispositivo móvel, eu vou conseguir operar o meu sistema de videoconferência. Tá? O nome dessa tecnologia chama Polycom Concert. É uma tecnologia nova. A Polycom está implementando essa tecnologia no mercado agora. Eu tenho certeza que ao longo do ano aí vocês vão ouvir falar bastante dela. Então peço que vocês lembrem desse nome, Polycom Concert. Consigo controlar o meu dispositivo de videoconferência utilizando o meu celular ou o meu tablet. Ok? Então, esse dispositivo, o Real Presence Group 300, certo? É um dispositivo que suporta apenas um televisor, pois ele é voltado para salas de médio e grande porte, pequeno e médio porte. Caso eu precise, eu consigo adicionar uma licença no meu dispositivo e habilitar o segundo monitor. Tá? Então, olha como isso é fantástico. Vou comprar o sistema Real Presence Group 310 para implementar na minha sala, que ela é pequena. Então, eu vou comprar ele, utilizar um televisor e uma câmera que suporta ali 5 pessoas, que seria essa. Sendo que 6 meses depois, você está precisando implementar a videoconferência em uma sala maior. Sendo que os mesmos usuários que utilizavam aquela sala menor vão estar na outra sala. Certo? Então, nesse caso, você não vai precisar nem adquirir outro dispositivo. Se eu quiser colocar 2 monitores no meu grupo 310,
basta que eu compre uma licença, que eu adquira uma licença adicional que habilite a segunda saída para que eu possa utilizar 2 monitores, certo? E em relação à câmera, eu vou continuar com uma câmera que só suporta 5 pessoas. Se você quiser, você não precisa adquirir outro equipamento. Você pode adquirir outra câmera. Uma câmera com movimentação horizontal e vertical e com uma quantidade de zoom maior, certo? Então, vocês estão vendo aí o tanto de possibilidades que nós temos utilizando o sistema. Essa é a linha de entrada dos dispositivos profissionais da Polycom, que é o grupo 310, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aqui no perguntas e respostas. Enquanto isso, eu vou tocando a apresentação, ok? O próximo sistema que eu vou falar com vocês é um sistema novo. Ele ainda não está sendo vendido no Brasil ainda, mas já está na fase de homologação para que comece a ser vendido. A gente já tem alguns pedidos feitos aí no mundo inteiro desse dispositivo, que é o Real Presence Debut, que ele está vindo aí para revolucionar o mercado de videoconferência, certo? Os próximos 2 dispositivos que eu vou comentar com vocês, o Real Presence Debut e o Real Presence Trio, eles estão chegando para revolucionar o mercado de videoconferência e vocês vão entender o porquê, certo? O Real Presence Debut, ele vem com um conceito totalmente novo, que é o conceito All-in-One. O conceito All-in-One na videoconferência, certo? Então, o que é o Real Presence Debut? Ele é essa caixinha preta que vocês estão vendo aí na mão desse rapaz, na apresentação, certo? E que essa caixinha, ela é a câmera, ela é o microfone e ela é o terminal de videoconferência, certo? A gente tem esses 3 dispositivos em um só, por isso nós chamamos de All-in-One. Ou seja, eu vou adquirir o meu Real Presence Debut, colocar ele em cima da minha televisão e acabou. Esse é o meu dispositivo de videoconferência. Isso é muito fantástico, isso é uma solução que está vindo aí revolucionar o mercado de videoconferência. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês com detalhes como é esse dispositivo. Deixa eu atualizar aqui para que vocês possam ver. Esse é o Real Presence Debut. Ele já vem com encaixe de fábrica para que você coloque na sua TV, certo? Ele tem aqui a entrada de rede, enfim, todas as conexões do terminal de videoconferência e todos os dispositivos que nós teríamos em um sistema de videoconferência comum em um só. Ou seja, como eu já disse, com ele eu tenho minha câmera, eu tenho o meu microfone e eu tenho o meu terminal de videoconferência, certo? E com ele eu ainda tenho algumas outras possibilidades. Instalei o meu Real Presence Debut na minha televisão, porém as pessoas que estão na minha mesa vão ficar um pouco longe, eu quero melhorar um pouco a captação. Se eu quiser, eu consigo colocar um microfone adicional no meu Real Presence Debut. Ou seja, basta que eu adquira esse microfone que vocês estão vendo aqui à esquerda, certo? Que é um microfone que tem conexão RJ11, que ele é um microfone omnidirecional com captação 360 graus, certo? Então, com ele eu consigo aumentar ainda mais o alcance da minha ferramenta. Eu posso instalar esse microfone, colocar ele no meio da minha mesa, que ele vai captar de forma 360 graus o que todo mundo está falando, certo? Então, é mais uma possibilidade que nós temos aí para maximizar a utilização da ferramenta de videoconferência. Bom, coloquei nesse slide só algumas especificações do sistema Real Presence Debut. Só passando bem rápido para não tomar muito tempo de vocês. Como eu já disse, ele possui uma câmera integrada com 2x de zoom digital, certo? Possui um microfone integrado. Caso eu precise, posso comprar o meu microfone adicional. Já vem com um controle remoto com uma interface bem intuitiva para que o usuário possa utilizar.
já vem ele já vem de fábrica para ser montado em TV ou parede. Ele suporta a resolução até Full HD. Tem suporte a apenas um único monitor, como eu já comentei com vocês, e tem uma entrada de conteúdo HDMI, certo? Então eu posso conectar o meu computador ao meu dispositivo Real Presence Debut via HDMI e compartilhar a tela do meu computador na minha reunião. Compartilhar minha planilha, minha apresentação, meu vídeo, enfim. E por último, uma especificação que eu, Vitor, particularmente acho fantástica e eu nunca tinha visto em nenhum dispositivo de videoconferência. O Real Presence Debut ele suporta o padrão PoE. Ou seja, para quem não sabe, com o padrão PoE eu não preciso de fonte para ligar o meu sistema Real Presence Debut. Eu posso ligar o meu sistema Real Presence Debut em um switch que suporte o padrão PoE e já vai no mesmo cabo alimentar com rede e energia, certo? Então isso é fantástico. Eu já eliminei aí um cabo bem incômodo que nós temos na hora de instalar qualquer dispositivo. Eu vou estar passando tudo no único cabo, rede e energia, ok? Eu vi que chegou uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A pergunta do Anderson Silva, pedindo para eu informar a capacidade de captação do microfone do Debut, a distância máxima que o usuário pode estar do equipamento. Bom, acredito que o Anderson esteja falando do microfone adicional. Correto, Anderson? Me corrija se eu estiver errado. Falando em relação ao microfone adicional, ele consegue uma captação de até 3 metros. A mesma captação, já respondendo a futuras perguntas, a mesma captação é suportada também do microfone integrado. Tá? A diferença é, o microfone integrado ele não vai estar no meio da minha mesa. Ele não vai estar no meio da minha mesa e por isso ele não vai ter aquele alcance tão grande como eu teria se eu tiver também o opcional. Tá? Mas os dois têm captação de 3 metros. Tá? A diferença é que o microfone adicional, como eu tenho um cabo, eu posso puxar ele até o meio da minha mesa e utilizar. Beleza? Vamos seguir em frente. Bom, antes de passar para o próximo dispositivo, queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro para todo mundo as informações referentes ao Grupo 310 e ao sistema Real Presence Debut, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento desses dispositivos para que a gente possa dar continuidade aos próximos. Deixa eu dar uma olhadinha, acho que tem mais uma pergunta. O senhor Luiz Carlos está fazendo a pergunta se pode utilizar o sistema Real Presence Debut com clientes remotos, utilizando celulares e notebooks. Pode sim. O que acontece? Vamos supor que o senhor Luiz Carlos implementou o Real Presence Debut na sala de reunião da empresa, certo? Existem soluções da Polycom voltadas para dispositivos móveis, celulares, tablets e notebooks. Então, se você implementar o sistema Real Presence Debut na sua sala e ao mesmo tempo implementar a licença do Real Presence Desktop, que é uma solução para computador da Polycom, eles vão conseguir se falar sem problema nenhum. Mesma coisa com a solução Real Presence Mobile, que é uma solução para dispositivos móveis, celulares ou tablets, que é gratuita, certo? Que você consegue instalar no seu celular, basta fazer o download pela sua App Store ou pela sua Google Store, Google Play, e utilizar chamando o endereço IP. Certo? Então, dessa forma, eu consigo sim utilizar o meu Real Presence Debut para fazer chamadas com clientes usando celulares ou computadores. A mesma coisa com o Grupo 310. Se eu tiver um Grupo 310, eu vou conseguir fazer chamadas para pessoas que estejam utilizando celulares ou computadores, desde que utilizem uma solução que fale os protocolos de comunicação utilizados pelos dispositivos. Certo? Então, espero que tenha respondido, Luiz Carlos. Se não tiver compreendido a explicação, por favor, coloque aqui no Perguntas e Respostas que eu dou maiores detalhes. Tá bom?
próximo dispositivo que a gente vai falar é um outro dispositivo que, como eu disse para vocês, é, na minha opinião, uma revolução no mercado de videoconferência também, que é o Real Presence Trio. Tá? O que é o Real Presence Trio? De uma maneira geral, o Real Presence Trio ele é um equipamento de audioconferência, como vocês já devem ter visto várias vezes, aquelas estrelas que eu vou colocar no meio da minha mesa para fazer uma audioconferência. Certo? Tem captação 360 graus, certo? Ou seja, os usuários podem ficar sentados na mesa tranquilamente ao redor, sem precisar de esforço nenhum para falar. Certo? É um microfone, um terminal de audioconferência comum, que eu consigo escalar ele para utilizar também a videoconferência. Tá? Então, qual que é a grande vantagem disso? Eu tenho o meu sistema de audioconferência, que caso haja necessidade, eu posso comprar apenas um kit adicional e utilizar ele também para videoconferência. Tá? É o primeiro Smart Hub do mercado. Quando a gente fala Smart Hub, é justamente que é um dispositivo que a gente consegue interligar a ele alguns outros dispositivos para escalar para a utilização de outras aplicações. Certo? Então eu consigo utilizar ele com o meu terminal de audioconferência e consigo utilizar ele como o meu terminal de videoconferência também. Tá? Ao longo dos slides vocês vão entender melhor como isso é feito. Mas o fato é, ele é um dispositivo de audioconferência escalável para a realização de videoconferências também. Tá? Falando um pouco especificamente do sistema Real Presence Trio, ele foi desenvolvido com integração nativa com Skype for Business, certo? Ou seja, eu não preciso de licença adicional, eu não preciso de gateway, eu não preciso de nada a mais para que o meu dispositivo Real Presence Trio funcione com o Skype for Business. Certo? Basta implementar ele na minha organização, autenticar no meu link server e consigo fazer chamadas também com o Skype for Business. Ele possui uma interface touchscreen integrada, certo? Ou seja, vocês que já viram os terminais de audioconferência um pouco mais antigos, eles tinham vários botões para que você conseguisse operar ele. O Real Presence Trio, ele vem com uma interface touchscreen, certo? Que é uma interface Android, ou seja, todo mundo vai conseguir chegar lá e operar o equipamento sem problema nenhum, sem precisar ter a equipe de TI toda hora ali para auxiliar. Beleza? Vamos em frente. Bom, falando um pouco das aplicações do sistema Real Presence Trio, a primeira delas é a que eu já comentei com vocês, que seria a audioconferência, como vocês estão vendo nessa foto, várias pessoas sentadas ao redor do dispositivo, conversando tranquilamente com o dispositivo com captação 360 graus, participando de uma audioconferência comum, como a gente já viu acontecer aí diversas vezes. Outra aplicação interessante do Real Presence Trio é que ele possui uma entrada de conteúdo, certo? Que se eu quiser, eu consigo ligá-lo no meu televisor e utilizar como um dispositivo para compartilhar as minhas apresentações, compartilhar vídeo com a minha equipe. Enfim, se eu quiser, eu posso entrar na minha sala que o Debian está lá implementado, que o Real Presence Trio está lá implementado, simplesmente compartilhar uma apresentação com a minha equipe. Então, para vocês verem como é ampla a aplicação desse dispositivo. Vamos supor que essa mesma equipe que está aqui fazendo uma audioconferência tenha lá o kit adicional, logicamente, para que você consiga interligar o seu Real Presence Trio no seu televisor. Essa mesma equipe acabou a reunião e vai precisar agora ter uma reunião interna na qual eles vão compartilhar um conteúdo. Eles não vão precisar nem sair da sala. Basta conectar o seu computador ao sistema Real Presence Trio e compartilhar com toda a equipe. A outra aplicação seria a parte de vídeo colaboração. Certo? Como eu já disse para vocês, basta adquirir o kit adicional que chama Visual Plus, certo? Que eu ainda vou mostrar para vocês com detalhes como ele funciona.
que você implementa o Visual Plus juntamente com o seu Real Presence Trio e consegue fazer uma chamada de videoconferência. Tá? O Visual Plus ele é uma caixinha adicional que ela vem com uma saída HDMI e uma entrada de rede para que eu possa ligá-lo na mesma rede que o meu Real Presence Trio e ligar também uma webcam para que eu possa colocar no meu televisor e captar a imagem local. Certo? Com isso, eu consigo fazer uma chamada de videoconferência para qualquer terminal que fale os protocolos padrões de mercado, né? 323 ou SIP. Certo? Então, o mesmo dispositivo que eu uso para audioconferência, eu posso também utilizar ele numa chamada de videoconferência. Logicamente, num ambiente com até 5 pessoas. Certo? Porque, enfim, você vai estar usando uma webcam que já vem no kit Visual Plus para que você possa fazer a chamada. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao equipamento, por favor, podem colocar aqui no Perguntas e Respostas que a gente responde com o maior prazer. Bom, só para vocês terem uma noção das conexões que o Real Presence Trio possui, eu coloquei nesse slide de forma bem detalhada a parte de baixo do equipamento, que é onde tem todas as conexões para que vocês possam ver, certo? Com esse equipamento eu tenho aqui duas conexões RJ45 que suportam o padrão PoE, certo? Ou seja, se eu tenho duas conexões, uma, logicamente, eu vou ligar na minha rede local e a outra eu posso utilizar para alimentar qualquer outro dispositivo que suporte PoE ou até mesmo alimentar com rede qualquer dispositivo. Tenho também aqui do lado direito duas conexões de microfones adicionais, ou seja, eu posso ter o meu Real Presence Trio e eu consigo ter mais dois microfones adicionais. Quando eu utilizo o meu Real Presence Trio e os dois microfones adicionais, eu consigo ter uma captação de quase 12 metros. Certo? Então eu consigo colocar ele numa mesa bem grande, utilizando os dois microfones de expansão. Esse que vocês estão vendo aí na tela agora, acho que está aparecendo para vocês aí nesse exato momento. Esse é o Visual Plus, certo? Essas são as conexões que vem no meu Visual Plus. Como eu já disse, ele é uma caixinha adicional que você adquire junto com o seu trio ou não, certo? É uma caixinha adicional na qual vem com uma saída HDMI, duas conexões USB e uma conexão RJ45. Conexão RJ45 para você conectar a sua rede local, logicamente. A conexão USB para que você conecte a sua webcam. E a saída HDMI para que você possa ligar o dispositivo na sua TV. Certo? E com isso fazer também uma chamada de videoconferência. Ok? Então, esse é o sistema Real Presence Trio, juntamente com o sistema Visual Plus. Só para finalizar em relação às salas de pequeno e médio porte, algumas especificações do sistema Trio, algumas delas eu já comentei com vocês. Mas a primeira ele só suporta um único monitor, eu não consigo colocar duas telas no meu Real Presence Trio. Atualmente ele possui apenas o suporte à webcam Logitech, o modelo C930E, certo? Ou seja, a gente não indica a utilização desse dispositivo com nenhuma outra webcam. Ainda não está homologado pelo fabricante. Certo? Então, quando você adquire o Visual Plus, ele já vem também com sua webcam. Certo? Um ponto que eu esqueci de comentar com vocês. O Real Presence Trio já está sendo vendido. Tá? Então, esse dispositivo ele já está no mercado. A gente está recebendo bastante solicitação aí em relação a ele. Ok? Bom, a gente comentou um pouco sobre as salas de pequeno e médio porte. Citei aí com vocês dois dispositivos novos criados pela Polycom, que é o Debut e o Trio, e também comentei um pouco sobre o Group 310, que já é um dispositivo para salas um pouquinho maiores. E agora a gente vai falar um pouco sobre as soluções de médio e grande porte, certo?
O que a gente chama de salas de médio e grande porte? Geralmente são aquelas salas que suportam ali até 100 pessoas, às vezes até mais, que geralmente são salas desenvolvidas para demanda de videoconferência e são salas que geralmente possuem um pouco mais de tecnologia no ambiente. Certo? Essas são salas que nós consideramos de médio e grande porte. E o primeiro dispositivo que a gente tem para comentar com vocês seria o Group 500, certo? O Rio Presence Group 500, que é o equipamento que vem logo após o Group 310, que a gente comentou agora há pouco, certo? Que ele já vem habilitado com a função de 2 monitores, ou seja, eu consigo conectar a esse dispositivo 2 monitores e dessa forma eu consigo ter em um monitor mostrando as pessoas que estão na chamada, na outra ponta, e no outro apenas o conteúdo que eu estou compartilhando ou que está sendo compartilhado. Com isso eu não preciso dividir minha tela e que os participantes fiquem aparecendo na mesma tela que o conteúdo. Dessa forma eu consigo ter uma produtividade muito maior, que eu vou ter uma tela mostrando só o meu conteúdo e a outra tela mostrando só as pessoas que estão participando da chamada. Possui as mesmas flexibilidades de controle que o Group 310, como eu comentei, tanto em relação ao Real Presence Touch, que é o dispositivo de controle touchscreen, como o Polycom Concert, que é aquela opção de eu controlar o meu dispositivo de videoconferência através do meu celular, e permite a ativação de funcionalidade multiponto. Certo? Para quem não sabe, o que é a funcionalidade multiponto? Funcionalidade multiponto é quando você necessita fazer uma chamada com mais de 2 localidades. Certo? Ou seja, preciso colocar 4 localidades aqui na minha chamada. O Group 500, o Rio Presence Group 500, ele já vem com essa funcionalidade multiponto, porém, ela só é ativa através de licença adicional. Certo? Você pode adicionar uma licença no seu dispositivo Rio Presence Group 500 e conseguir fazer chamadas com outras 5 localidades. Certo? Então, se sua demanda for para ir até 5, 4 localidades, você não precisa adquirir nada mais. Você vai adquirir o seu sistema Rio Presence Group 500 e apenas ativar essa licença para que você consiga fazer a chamada. O próximo dispositivo seria o Group 700, que esse já é um dispositivo mais voltado para grandes salas, como auditórios, salas aí com mais de 50 pessoas, porque ele possui uma quantidade muito grande de conexões. Certo? Com esse dispositivo eu consigo conectar até 3 monitores e ele suporta até 2 câmeras. Certo? Então, geralmente, quando nós estamos num ambiente muito grande, como por exemplo um auditório de 100, 200 pessoas, às vezes é interessante que a gente coloque 2 câmeras para ter uma captação melhor de todas as pessoas que estão no ambiente. E no caso, a aplicabilidade para essa situação seria o Group 700, que vai conseguir suportar aí 3 monitores. Se eu quiser, eu posso espalhar esses 3 monitores pela minha sala, pelo meu auditório, e posso ter 2 câmeras captando as pessoas que estão no ambiente e ainda consigo utilizar com ele até 3 microfones e assim ter uma captação de áudio muito melhor dos participantes da chamada. Ok? Então, esses foram os dispositivos que nós temos aí para diferentes salas. Certo? A gente falou dos dispositivos para salas de pequeno e médio porte. Nós falamos também dos dispositivos para salas de grande porte, de médio e grande porte. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, por favor, coloque aqui nas perguntas e respostas. E agora eu vou, para finalizar, a gente vai comentar um pouco sobre os acessórios que existem para melhorar a experiência do usuário. Certo? Melhorar ainda mais a experiência do usuário, permitir cada vez mais que o usuário consiga participar de uma chamada de forma natural e assim aumentar ainda mais a produtividade. Certo? O primeiro dispositivo que eu quero falar com vocês é o Polycom Eagle Eye Producer. Certo? O que esse dispositivo faz? Esse dispositivo ele vai fazer o enquadramento automático dos participantes da reunião. Certo? Ou seja, à medida que a pessoa começar a falar, ele faz uma identificação do olho, nariz e boca das pessoas que estão na reunião e vai identificar que ali existem pessoas. Então, ele vai e enquadra automaticamente todos os participantes da reunião.
Dessa forma, eu não preciso ficar com o meu controle remoto operando a minha câmera. Se eu integrar minha câmera a um sistema Eagle Eye Producer, eu consigo fazer um enquadramento automático desses participantes. E assim, logicamente, aumento significativamente a produtividade da minha reunião, porque evita qualquer tipo de problema na hora da operação, controle, e eu tenho os participantes muito mais engajados. Você vai conseguir estar aqui sentado e você tem a certeza de que quando você começar a falar, a câmera automaticamente vai focar os participantes e enquadrar. Ok? Só para exemplificar um pouco dessa tecnologia, eu coloquei aqui esse slide para que vocês possam ver o algoritmo que esse dispositivo utiliza para fazer essa captação. Ele capta o olho, nariz e boca das pessoas, certo? Em faces que estão em até 6 metros e consegue identificar que ali existem pessoas. Então, ele faz o encaixe perfeito da imagem nos participantes da reunião, certo? Esse dispositivo Eagle Eye Producer, ele funciona apenas com a linha Group da Polycom, que é essa linha que a gente comentou hoje, Group 310, Group 500 e Group 700. Um outro dispositivo que nós utilizamos aí para melhorar a experiência do usuário em uma chamada de videoconferência, ele se chama UC Board. Certo? O que é o UC Board? Ele é essa canetinha que vocês estão vendo aqui à esquerda, certo? Que o principal intuito dele ele transforma o seu televisor em uma lousa digital. Ou seja, eu consigo com essa canetinha, em qualquer televisor, até 55 polegadas, riscar como se fosse uma lousa interativa. Ou seja, vamos supor que eu estou compartilhando aqui a minha planilha de resultados da minha empresa. Então, se eu precisar destacar qualquer ponto da minha planilha, eu não preciso nem utilizar um mouse no meu computador, nem nada. Pego minha canetinha, vou lá no meu quadro, no meu televisor, e faço qualquer pontuação, qualquer anotação que eu queira, utilizando apenas esse dispositivo. Ok? Então, esse é o UC Board para melhorar ainda mais aí a experiência dos usuários da reunião. E o último acessório seria o Real Presence Touch, que eu já comentei com vocês anteriormente, que é um dispositivo touchscreen de 10 polegadas, que ele vai ficar no meio da minha mesa, onde eu consigo fazer toda a operação do meu sistema de videoconferência através dele. Realizar chamadas, realizar compartilhamento de conteúdo, colocar a chamada em boot, a discagem, mudar o layout da minha chamada. Enfim, eu tenho diversas possibilidades, tudo através de um dispositivo touchscreen de 10 polegadas no meio da minha mesa. Certo? Então, mais uma facilidade que a gente tem aí para implementar as soluções em diversos tipos de ambiente. Bom, deixa eu alterar o slide. Bom, e por último, espero que vocês tenham gostado de todas as soluções que nós comentamos aqui hoje. Por último, eu vou apenas falar um pouco sobre as formas de entrega das soluções que nós trabalhamos. Já comentei um pouco com vocês isso no início do webinar, mas só para deixar claro, a gente consegue entregar a solução de videoconferência para os nossos clientes de diferentes formas. Tanto a aquisição de appliance, que seria a mais convencional, que seria você fazer a compra do equipamento e a gente entrega o equipamento com garantia e treinamento. Se você comprar um equipamento com a PlayMac, ele já chega lá com a garantia que você queira e já está incluso um treinamento. Certo? Então vamos supor que você adquiriu um sistema Real Presence Group 310. A partir do momento que a gente instalou ele na sua organização, a gente já agenda um treinamento. Possivelmente eu, Vitor, vou lá e faço o treinamento seja local ou remoto, já utilizando a ferramenta de videoconferência. Certo? Então tudo isso já está agregado com a solução que vocês estão adquirindo. E a outra forma de entrega da solução que nós trabalhamos é o outsourcing, que é a locação da solução já com manutenção e garantia. Certo? Ou seja, você pensa, eu não quero investir agora na compra de um equipamento, mas eu quero locar ele por 6 meses. Então você pode locar o sistema na sua organização por 6 meses e com isso já está incluso
a instalação do equipamento, a manutenção, caso haja algum problema, e a garantia, certo? Então essas são as formas de entrega da solução que nós temos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vou ficar aqui à disposição, certo? Isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar, apesar de a gente já ter dado o nosso horário, que seriam até as 15 horas, eu vou deixar o chat aberto aqui para qualquer dúvida que vocês tenham, e aí eu volto aqui e já respondo prontamente. Tá? De antemão, eu agradeço demais, mais uma vez, a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, vou colocar aqui o meu e-mail para vocês me mandarem qualquer tipo de dúvidas. Inclusive, já estou vendo aqui que tem uma dúvida do Patrick, que trabalha na ThyssenKrupp Elevadores, na qual ele diz que nós já possuímos uma solução da Polycom instalada na matriz, e em nossas filiais tem toda a parte de infraestrutura da Polycom, que é o CNA, o RMX, formando um total de 25 salas. Como posso tornar a utilização desses sistemas mais intuitivos para o usuário, fazendo com que este opte pela solução da Polycom ao invés do Microsoft Link? Na verdade, Patrick, a gente tem aplicabilidades diferentes para cada solução. Por isso que existe hoje essa integração de Polycom e Microsoft. Por exemplo, eu tenho certeza que você não vai usar o seu Microsoft Link em uma sala de reunião com 10 pessoas, com 10 diretores para fazer uma reunião. Tenho certeza que a melhor aplicação não seria o Microsoft Link, e sim uma câmera que pudesse captar perfeitamente todos os participantes e um microfone que pudesse captar perfeitamente o áudio sem que você tenha que ficar pedindo para repetir ou tentando enxergar o que as pessoas estão falando, certo? Por isso que é importante a integração entre os dois sistemas, porque na verdade eu não consigo substituir um pelo outro. Essa não é a intenção. A intenção é a unificação das plataformas para que a gente tenha uma produtividade muito maior. Ou seja, aquelas mesmas 10 pessoas que estão ali na sua reunião, participando de uma chamada de videoconferência, você poder fazer com que elas façam chamadas também com usuários que estejam usando o seu link, certo? E assim você protege o investimento que você fez, certo? Então, a maneira que eu enxergo da utilização dessas duas plataformas é essa. Elas têm aplicações diferentes, e quando a gente tem as duas plataformas unificadas, a gente consegue ter uma produtividade muito maior. Ok? Que até o Patrick está informando aqui que a praticidade que o usuário pode usar o link para agendar, acessar e configurar reuniões é diferente da utilizada para a equipe de TI na hora de uma videoconferência. Então assim, Patrick, eu peço que você, se você quiser, posso deixar meu e-mail para a gente conversar melhor depois, mas eu posso te mostrar as ferramentas que a gente tem. Eu percebi que aí na ThyssenKrupp você já tem toda a parte de infraestrutura da Polycom, porém existe toda uma gama de soluções da Polycom, inclusive atualizadas em relação a essa que vocês têm, que eu posso mostrar para que você possa ver que a unificação dessas duas plataformas vai tornar ainda mais eficiente tanto o agendamento quanto participar da reunião. Para você ter uma ideia, hoje em dia com a integração Microsoft Link e Polycom, ou Skype for Business e Polycom, o mesmo agendamento que você faz no Link pode chegar também para o seu equipamento de videoconferência, e que o usuário consegue entrar nessa reunião com um simples toque. Apertar o botão Join, ele já entra na sua chamada Link, tudo através de uma integração feita entre as duas plataformas. Tá? Mas isso são detalhes um pouco mais técnicos, que eu fico aqui à total disposição se você quiser conversar um pouco sobre essa integração, sobre como funciona. A gente está aqui disponível para estar te esclarecendo qualquer dúvida que você tenha. Tá? Até convido as outras pessoas que queiram conhecer essa integração também. A gente está aqui à disposição, não só o Patrick, mas a todos os participantes. Tá? É algo novo, é algo inovador, que nem todo mundo conhece ainda, e que eu gostaria muito de deixar claro para todo mundo como funciona. Tá? Então, fico aqui à disposição, agradeço mais uma vez a participação de todo mundo. Vou mandar aqui como mensagem para todos o meu e-mail, tá? E vou deixar o chat aberto aqui por mais uns 2 minutos, 3,
para que, se vocês tiverem dúvida, possam estar me enviando, ok? Agradeço a todo mundo, uma boa tarde e até o nosso próximo webinar.